Olá! Fico feliz em ver você por aqui. Hoje eu tenho um assunto muito interessante para contar para você. Mas desde já, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito. Aqui tratamos diversos assuntos sobre a mente e o bem-estar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre ansiedade realista ou ansiedade realística. Aqui você vai entender o que é a ansiedade realista e os seus sintomas, como identificá-la e os tratamentos adequados. Bom, vamos para um lugar mais tranquilo, pois aqui tá um baita barulhão. Aguarde só um instantinho que eu estarei de volta. Bom, vamos continuar da onde eu parei. A ansiedade é uma emoção normal. É a maneira do seu cérebro reagir ao estresse e alertá-lo sobre perigo em potencial à frente. Os transtornos de ansiedade diferem dos sentimentos normais de nervosismo ou da própria ansiedade normal a todo ser humano. O transtorno envolve medo ou ansiedade excessivos. Os transtornos de ansiedade são os transtornos mentais mais comuns e afetam quase 30% dos adultos em algum momento de suas vidas. Quando alguma ansiedade inevitavelmente surge no decorrer da vida diária, é considerada normal. Mas a ansiedade persistente, intensa, crônica ou recorrente não justificada em resposta ao estresse da vida real, é geralmente considerada um sinal de distúrbio emocional. Todo mundo em algum momento se sente ansioso. Por exemplo, você pode se preocupar quando se depara com um problema no trabalho, antes de uma entrevista de emprego ou antes de tomar uma decisão importante. Ansiedade ocasional é ok. Mas os transtornos de ansiedade são diferentes. O transtorno de ansiedade é um sentimento de pavor, medo ou apreensão, muitas vezes sem justificativa clara. O psiquiatra Sigmund Freud separou a ansiedade em 3 tipos: ansiedade moral, ansiedade realista e ansiedade neurótica. A ansiedade realista envolve ameaças reais à nossa segurança física. Ansiedade neurótica geralmente surge de um perigo interno, a ameaça de impulsos inaceitáveis. Consiste em um medo inconsciente de ser punido por obedecer a um desejo do id. Ela tem base na infância e é um conflito basicamente entre o id e o ego. E a ansiedade moral decorre do medo de ser punido ou repreendido por querer atender seus desejos. Ah, sim, isso se chama ansiedade neurótica. Mas neste vídeo vamos falar sobre a ansiedade realista. Para saber mais sobre a ansiedade neurótica, clica no card aqui em cima e assista depois deste vídeo. O que é a ansiedade realista? A ansiedade realista ou realística é definida como um sentimento desagradável, envolvendo um possível perigo não específico. Por exemplo, podemos sentir ansiedade realista ao caminhar por uma rua deserta, escura e desconhecida. Nós sabemos que é normal que fiquemos com um sentimento de ansiedade, muito semelhante ao medo. Mas note que a ansiedade realista é diferente do medo. A ansiedade não envolve uma ameaça específica. Este tipo de ansiedade frente à realidade é o medo de perigos reais levado ao extremo. Uma pessoa que sequer consegue acender um fósforo com medo de causar um incêndio é um exemplo de ansiedade frente à realidade. Já o medo é uma resposta emocional a uma ameaça claramente identificável. Por exemplo, se você estiver andando por uma rua escura, e alguém apontar uma arma para você, e disser, "Isso é um assalto", você provavelmente experimentará uma reação de medo. O perigo é real, definido e imediato. Há um objeto claro e presente do medo. Como notar a diferença entre o medo e a ansiedade? Todas as emoções são de natureza física. Como resultado, podemos senti-los no corpo. Se desacelerarmos e percebermos o que acontece com a gente durante um acontecimento de medo ou ansiedade, acabaremos notando uma variedade de sensações e mudanças físicas. As manifestações físicas do medo são: batimento cardíaco acelerado, falta de ar, suor, tremores, arrepios, boca seca, náusea. Os sinais e sintomas físicos e psicológicos da ansiedade: sentir-se nervoso, inquieto ou tenso, aumento da frequência cardíaca, falta de ar, suor, tontura, zumbido no ouvido, problemas de concentração,
problemas para dormir, desconforto gastrointestinal conhecido também pela sigla GI, tendo dificuldade em controlar a preocupação ou ruminação, ter o desejo de evitar coisas que desencadeiam ansiedade, sentimento de insegurança. Você deve ter notado que o medo e a ansiedade evocam várias experiências físicas semelhantes. É por isso que eles são difíceis de discernir. Esse tipo de ansiedade é fundamentado no desejo humano normal de sobreviver. Esse estado causa um aumento na adrenalina e faz com que a pessoa tome qualquer ação necessária para se salvar desse perigo. A ansiedade também é vista como decorrente de ameaças ao ego ou à autoestima de um indivíduo, como no caso de desempenho sexual ou profissional inadequado. O que causa os transtornos de ansiedade? Os transtornos de ansiedade são como outras formas de doença mental. Eles não vêm de fraquezas pessoais, falhas de caráter ou problemas de educação. Mas os pesquisadores não sabem exatamente o que causa os transtornos de ansiedade. Eles suspeitam que uma combinação de fatores desempenha um papel. Desequilíbrio químico. Estresse grave ou duradouro pode alterar o equilíbrio químico que controla seu humor. Experimentar muito estresse por um longo período pode levar a um transtorno de ansiedade. Fatores ambientais. Vivenciar um trauma pode desencadear um transtorno de ansiedade, especialmente em alguém que herdou um risco maior de começar. Hereditariedade. Os transtornos de ansiedade tendem a ocorrer em famílias. Você pode herdá-los de um ou de ambos os pais, como a cor dos olhos. Quais são os tipos de tratamento para a ansiedade? O tratamento para a ansiedade se enquadra em 3 categorias. Psicoterapia. A terapia pode incluir terapia cognitivo-comportamental e prevenção de resposta à exposição, técnicas complementares de saúde. Mindfulness, yoga e estratégias de autogerenciamento, como controle do estresse, são maneiras de tratar sua ansiedade usando métodos alternativos. Medicamento. Os médicos prescrevem medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. Como posso aliviar a ansiedade naturalmente? As mudanças no estilo de vida podem efetivamente aliviar um pouco do estresse e da ansiedade com os quais você pode lidar todos os dias. A maioria dos remédios naturais consiste em cuidar de seu corpo e participar de atividades saudáveis enquanto elimina as não saudáveis. Esses incluem dormir o suficiente, meditar, manter-se ativo e exercitando, consumir uma dieta saudável, evitar álcool, evitar cafeína, parar de fumar cigarro se você fuma. Pode parecer bobagem, mas mudanças simples como estas podem lhe ajudar muito a aliviar essa angústia causada pela ansiedade diariamente. Concluindo, para ficar mais fácil o entendimento da ansiedade realista, basta você comparar com a ansiedade neurótica, que é o contrário da ansiedade realista. Por exemplo, a ansiedade realista é quando você sabe que existe um perigo certo e claro e você se sente ansioso antes de chegar no real perigo. Já a ansiedade neurótica não existe nenhum perigo objetivo. Na ansiedade neurótica não há um risco que justifique o sentimento ansioso. O perigo não está no lado de fora, como na ansiedade realista, o perigo na verdade está do lado de dentro. Pode ser desafiador e frustrante viver com um transtorno de ansiedade. A preocupação constante e o medo podem fazer você se sentir cansado e com medo. A ansiedade excessiva pode fazer com que você evite o trabalho, a escola, as reuniões familiares e outras situações sociais que podem desencadear ou piorar seus sintomas. No entanto, com o tratamento adequado, muitas pessoas com transtornos de ansiedade podem controlar seus sentimentos. Se você tiver sintomas, seu médico irá examiná-lo e fazer perguntas sobre seu histórico médico. Eles podem realizar testes para descartar outras condições de saúde que possam estar causando seus sintomas. Se o seu médico não encontrar nenhuma razão física para o que você está sentindo, ele pode encaminhá-lo a um psiquiatra, psicólogo ou outro especialista em saúde mental. Esses médicos farão perguntas e usarão ferramentas e testes para descobrir se você pode ter um transtorno de ansiedade. Lembre-se, é importante buscar apoio cedo se estiver sentindo ansiedade. Seus sintomas podem não desaparecer sozinhos. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Se esse vídeo te ajudou, comente aqui embaixo e compartilhe com algum amigo ou amiga, isso ajudará a crescer nossa comunidade. Não se esqueça do card aqui em cima.